Olá, boa noite. Boa noite. Preso na Lava Jato, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, já está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. E advogado de Cunha afirma que uma possível delação de seu cliente não está nos planos. Em outra ação por improbidade, Justiça do Paraná bloqueia 220 milhões de reais de Eduardo Cunha no Brasil. E Banco Central baixa os juros para 14% ao ano. É a primeira redução em 4 anos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Amiga! Oi! Minha prefeita ganhou. É mesmo? Viu como foi bom votar? E ela prometeu tanta coisa boa para a cidade. Sério? Ela disse que vai fazer hospitais, vai aumentar as vagas nas escolas, vai construir as creches para a criançada. Já tô até sonhando em ter um lugar para deixar meu filho. O voto foi só o começo. Eu vou pegar no pé dela e dos vereadores. O nosso trabalho só começou. Faça a sua voz ser ouvida. Acompanhe. Participe. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje, Leandro Luna e minha queridinha Simone Gutierrez vão conversar um pouquinho com a gente sobre os desafios da carreira de ator. E claro, Zé Armando Vanucci conta tudo o que aconteceu nos bastidores da TV. E o nosso musical está especial demais. Imagina só, vamos curtir o som de Thier e André Wong. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Tô aqui te esperando, pode vir. Ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, é preso pela Lava Jato. Eduardo Cunha foi preso em Brasília por determinação do juiz Sérgio Moro. O magistrado acolheu o pedido da Força-Tarefa da Lava Jato. Antes, a Polícia Federal tentou prender Cunha no Rio, onde ele mora, mas foi informada de que o ex-deputado estava na capital federal. No momento da prisão, Cunha estava com advogado e não apresentou resistência. A prisão é preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. A ação, que já corria no STF, foi para a Justiça Federal do Paraná após Cunha ser cassado pela Câmara dos Deputados em setembro e perder o foro privilegiado. Cunha é acusado de receber propina de contratos de exploração de petróleo no Benin, na África, e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. A Justiça decretou o bloqueio de 220 milhões de reais de Cunha no Brasil. E segundo a Justiça Federal, o patrimônio do ex-deputado na Suíça é de cerca de 7,5 milhões de reais. O montante está congelado e deve retornar ao Brasil no final do processo. Para os procuradores da República, a liberdade de Cunha representava risco à instrução do processo, à ordem pública, como também a possibilidade concreta de fuga em virtude da disponibilidade de recursos ocultos no exterior. O Ministério Público Federal destacou ainda que Cunha tem dupla nacionalidade. Além de brasileiro, ele tem cidadania italiana. Para embasar o pedido de prisão, a Força-Tarefa da Operação Lava Jato listou atitudes que foram adotadas por ele para atrapalhar as investigações. Entre elas, a convocação pela CPI da Petrobras da advogada Beatriz Cata Preta, que atuou como defensora do lobista e delator Júlio Camargo, responsável pelo depoimento que acusou Cunha de ter recebido propina da Petrobras. Ao acolher o pedido do Ministério Público Federal, Moro destacou que a cassação de Cunha não suprimiu os riscos que ensejam a prisão, até porque o ex-deputado agiu por intermédio de terceiros, inclusive agentes que não são parlamentares.
A mulher de Cunha, Cláudia Cruz, também é ré no Paraná. De acordo com as investigações, ela foi favorecida por meio de contas na Suíça com dinheiro de propina, cerca de US$ 1,5 milhão recebidos pelo marido. Em nota, Eduardo Cunha classificou sua prisão de absurda, sem motivação e disse que os advogados vão tomar as medidas cabíveis. E além da ação penal em Curitiba, o ex-deputado é alvo de investigações no Rio de Janeiro e em Brasília. No Rio, Eduardo Cunha é acusado de receber propina de contratos de Furnas, estatal do setor elétrico. Ele foi acusado por Delcídio do Amaral. Também cassado em meio ao escândalo de corrupção da Petrobras, Delcídio disse que Cunha tinha relação com dirigentes de Furnas e que atuava para beneficiar o doleiro Lúcio Funaro, com quem mantinha estreita relação. Já no Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro, o ex-deputado é investigado por supostamente ter recebido propina pela contratação de navio-sonda pela Petrobras. No STF, ainda tramitam outras investigações contra Cunha. A principal é a que apura se existiu uma organização criminosa com a atuação de políticos, empresários, operadores e dirigentes da Petrobras para fraudar a estatal. Além de Cunha, o ex-presidente Lula e o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, também são alvo deste inquérito. Ainda no STF, Cunha também é alvo de outros 2 inquéritos. Um por suspeita de recebimento de propina no contrato das obras do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. E outro envolvendo o Fundo de Investimento do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal. Já na Justiça Federal do Distrito Federal, Cunha é alvo de uma investigação que apura se ele recebeu dinheiro para mudar o texto de uma medida provisória para favorecer o banco BTG. Além de Cunha, são investigados, neste caso, o banqueiro André Esteves e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. A prisão de Eduardo Cunha repercutiu no Congresso Nacional. A justiça brasileira existe e nós, cidadãos, temos que cumprir aquilo que a lei determina. Portanto, é um fato que existe no dia da sociedade brasileira. Compreendo que todos nós que viemos acompanhando o dia a dia desse processo, finalizou com a prisão do ex-presidente da casa, portanto, a justiça é soberana. Qualquer ser humano que passa um constrangimento desse, ainda mais ele, que foi o deputado, presidente dessa casa, é lamentável. Eu sinto pena pelo que aconteceu. Eu sinto pena também pelo político, pela classe política que tem agora mais um deputado preso. Isso não é bom para a casa. Não é bom para os políticos. A Câmara acertou ao cassar o mandato de Eduardo Cunha depois de tantos meses, de tanta chicana, de tanto envolvimento, perseguição que aconteceu nesse período. Então está aí o acerto. Aqui na Câmara, nenhum impacto, né? Porque ele foi presidente da Câmara, tem aqui vários amigos, mas não significa que vai ter um impacto aqui na Câmara. A Câmara vai continuar trabalhando normalmente. É provável que ele faça essa colaboração, já que todas as operações dele tinham um viés de interesse pessoal também, individual, patrimonial, e tudo isso está em risco. Ele, claro, prenuncia uma condenação pesada. Pode querer mitigá-la, diminuí-la com a colaboração. Agora, ela tem que ser plena, tem que ser integral. Esse fato é um fato que mostra que ninguém está acima da lei, ninguém está imune à lei. Eu entendo que terá, sem dúvida nenhuma, repercussões e vamos ver nos próximos momentos, nos próximos dias, essas repercussões. A prisão do ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, repercutiu imediatamente na mídia internacional. Alguns dos principais jornais do mundo definiram Cunha como líder do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O The New York Times trouxe em sua edição online que o homem que liderou a derrubada da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, foi preso como parte de uma investigação extensa sobre corrupção da gigante petrolífera estatal Petrobras. O francês Le Monde seguiu a mesma linha e deu a seguinte manchete: Eduardo Cunha, o arquiteto do impeachment de Dilma Rousseff, foi preso. O Daily Mail da Inglaterra escreveu: líder do impeachment no Brasil é preso em investigação sobre corrupção.
O espanhol El País afirmou que muitos analistas viam a prisão de Cunha como algo inevitável desde que ele perdeu o posto de presidente da Câmara dos Deputados. Já a manchete do Clarim da Argentina foi: prendem Eduardo Cunha, o principal promotor do juízo político de Dilma. E o Financial Times fez piada com a prisão de Cunha. A edição online do jornal comparou o ex-presidente da Câmara ao personagem Frank Underwood, da série House of Cards, que é um assessor parlamentar sem escrúpulos que virou presidente. Um dos advogados do ex-deputado federal Eduardo Cunha, Ticiano Figueiredo, disse que um eventual acordo de delação premiada não estava no radar do ex-presidente da Câmara. E segundo a Polícia Federal, Eduardo Cunha ficará preso em uma cela isolada, sem contato com outros presos. Ele deve passar pelo exame de corpo de delito apenas amanhã. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o impacto da prisão de Eduardo Cunha. Escondido atrás do mandato parlamentar, Eduardo Cunha retardou por mais de 9 meses o seu processo de cassação. 38 dias depois de perder o mandato, o ex-todo-poderoso presidente da Câmara está preso. A Força Tarefa de Curitiba e o juiz Sérgio Moro, que receberam o processo enviado pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada, se apressaram em submeter Eduardo Cunha a um novo ritmo, o ritmo da Lava Jato. Eduardo Cunha já esperava por esse desfecho. Em conversa com um correligionário do PMDB, na noite da véspera, ele disse que o juiz Sérgio Moro não perderia a oportunidade de colocá-lo atrás das grades. A prisão de Eduardo Cunha deixa o PT sem discurso e o PMDB sem fôlego. O PT perdeu o discurso porque já não pode espalhar o veneno segundo o qual a Lava Jato persegue apenas Lula e os petistas. O PMDB perdeu o fôlego porque tem pavor de que Eduardo Cunha se torne um delator a serviço da Lava Jato. Sobretudo agora que o personagem já não pode agir como se nada tivesse sido descoberto sobre ele. A Força Tarefa de Curitiba resiste à ideia de fazer um acordo com Eduardo Cunha. Ainda que ele queira colaborar, terá de contar algo muito valioso para justificar o risco de desmoralização que a Lava Jato correria ao firmar um pacto com aquele que é visto pela sociedade como uma espécie de tinhoso da política. Boa noite. No pedido de prisão do ex-deputado apresentado pela Lava Jato, consta que empresas controladas pela Gol Linhas Aéreas e uma agência de publicidade pagaram cerca de 3 milhões de reais para 2 empresas ligadas ao ex-deputado Eduardo Cunha. O objetivo deste suposto suborno seria reduzir o preço dos combustíveis. As informações são da Folha de São Paulo. A família Constantino, além da Gol, é dona do grupo Comporte, que tem 6 mil ônibus e é considerada a maior empresa de transporte sobre rodas do mundo. Os repasses teriam sido feitos entre 2012 e 2015. A Gol informou que colabora com as investigações e abriu uma investigação interna. O grupo Comporte afirmou que está prestando os esclarecimentos junto às autoridades. Justiça da Suíça autoriza o envio ao Brasil de 2.000 páginas de extratos bancários, ordens de pagamentos e dados de contas envolvendo a Odebrecht para que possam ser usadas nas investigações da Operação Lava Jato. Os dados são considerados fundamentais para que se conheçam os beneficiários das propinas pagas pela construtora. Muitos dos documentos já tinham sido enviados ao Brasil pelo Ministério Público Suíço. A empresa não pode mais recorrer dessa decisão. O caso se arrastava desde o início do ano. Por 2 vezes, os advogados da Odebrecht tentaram barrar o processo, alegando que o envio das informações era ilegal e abusivo. Em viagem oficial ao Japão, o presidente Michel Temer antecipa a volta ao Brasil. O retorno estava marcado para amanhã. A assessoria do Planalto não informou o motivo da mudança. Hoje pela manhã, em Tóquio, Temer foi recepcionado no Palácio Imperial pelo imperador Akihito. Em seguida, participou de um encontro com empresários e investidores japoneses. À tarde, Temer se reuniu com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. O premier disse que apoia a política econômica promovida pelo governo Temer e elogiou o programa de reformas e privatizações apresentado pelo Brasil para atrair investimentos japoneses. Foi assinado um memorando para a promoção de investimentos e cooperação em infraestrutura. Esta é a primeira visita de um presidente brasileiro ao Japão em 11 anos.
Sobe a desaprovação ao desempenho pessoal do presidente Michel Temer na pesquisa do Instituto MDA para a Confederação Nacional do Transporte. A desaprovação ao desempenho pessoal de Temer subiu de 40,4% para 51,4% dos entrevistados. Para 14,6% dos entrevistados, a avaliação do governo Temer é positiva. 36,7% fazem avaliação negativa. E para 36,1%, a avaliação é regular. 12,6% não souberam opinar. A pesquisa foi realizada de 13 a 16 de outubro com 2.002 pessoas. A margem de erro é de 2,2 pontos. A pesquisa CNT-MDA mostra ainda que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece como o primeiro colocado em todos os cenários de primeiro turno, caso a eleição para a presidência da República fosse hoje. O petista, contudo, só venceria no segundo turno, caso o adversário fosse o presidente Michel Temer. Lula perderia para Aécio Neves e ficaria no empate técnico com Marina Silva, mas ela à frente dos números. Ao pedir a prisão de Cunha, a Força-Tarefa da Lava Jato disse que mesmo após ter seu mandato cassado em setembro, o PMDBista ainda mantém influência nos seus correligionários, tendo participado de indicações de cargos políticos do governo Temer. Até o momento, o Palácio do Planalto não se manifestou. E na decisão que ordenou a prisão preventiva do ex-deputado, o juiz Sérgio Moro considerou que há provas da prática reiterada, profissional e sofisticada de crimes cometidos pelo político. Na madrugada de hoje, criminosos explodiram caixas eletrônicos dentro da subprefeitura de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O valor roubado não foi divulgado e até agora ninguém foi preso. Ladrões fortemente armados renderam seguranças e guardas civis que estavam no prédio por volta das 5 da manhã. A perícia recolheu cédulas deixadas no local. A agência ficou totalmente destruída. O portão de acesso foi arrancado pelos explosivos e as janelas ficaram estilhaçadas. Testemunhas foram ouvidas no 14º DP. Para a polícia, eles disseram que foram algemados por criminosos encapuzados durante a ação. Ninguém ficou ferido. Imagens de câmeras de segurança do prédio da subprefeitura, do banco e também as gravações registradas em ruas próximas serão analisadas para que sejam identificadas quantas pessoas participaram do assalto e quantos veículos foram usados na fuga. Policial do Departamento de Investigação sobre Narcóticos de São Paulo, DENARC, é preso acusado de desviar drogas apreendidas para facções criminosas. A prisão ocorreu na Operação Tormenta, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de Campinas. Bruno Luiz Figueiredo também é acusado de alertar traficantes sobre operações da polícia, inclusive na Cracolândia. Ele foi detido no bairro do Campo Belo junto com a mulher, também acusada de participar do esquema. Policiais acreditam que Figueiredo se preparava para fugir do país. O Ministério Público ainda investiga se Figueiredo e a mulher têm ligação com armas e drogas achadas no Cine Marrocos em agosto. Há um ano, um órgão da Secretaria Especial de Direitos Humanos do governo federal flagrou indícios de tortura e tratamento desumano no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Franco da Rocha, o antigo manicômio judiciário, que fica na Grande São Paulo. O relatório deste trabalho foi divulgado com exclusividade pelo site Ponte. Há 2 dias, 55 detentos fugiram da unidade depois de botar fogo no prédio. O relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura foi entregue há um ano para a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Segundo o órgão, o tratamento dispensado aos detentos que têm problemas mentais e se envolveram em crimes viola os direitos humanos. De acordo com o documento, Franco da Rocha é palco de frequentes cenas de tortura, tratamentos cruéis e desumanos. A entidade afirma ainda que recebeu inúmeros relatos de agressões cometidas por funcionários da instituição e pelos agentes de segurança que atuam na unidade. Os presos também sofreriam agressões verbais, humilhações e espancamentos, segundo o documento. Procurada, a Secretaria de Administração Penitenciária disse que, por enquanto, não vai se manifestar sobre o assunto.
O empresário Fernando Cavendish, dono da construtora Delta Engenharia, negocia acordo de delação premiada no âmbito da Operação Saqueador, que apura desvio de ao menos 370 milhões de reais de contratos de obras públicas realizadas pela Delta. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, Cavendish pretende detalhar supostos pagamentos de propinas a políticos do PMDB e do PSDB, que teriam relação com obras nos governos de São Paulo, Rio e Goiás. Cavendish teria citado o nome do senador Aloísio Nunes, do PSDB, por ter recebido propina pela ampliação da Marginal Tietê. Realizada entre 2009 e 2011, a obra foi feita por meio de um convênio firmado entre o governo do estado, então na gestão de José Serra, do PSDB, e a prefeitura, comandada por Gilberto Kassab, do PSD. O elo entre Cavendish e Nunes seria o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira Souza, um dos responsáveis pela obra e afiliado político do senador. Cavendish também teria mencionado irregularidades no Rio de Janeiro ao citar a relação dele com o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, e desvios praticados para obter contratos de obras, como a reforma do estádio do Maracanã. Segundo o jornal, Cavendish também detalhou uma série de pagamentos para parlamentares federais e estaduais do PMDB. O empresário ainda teria falado sobre supostos desvios praticados em Goiás, onde firmou contratos com o governo do tucano Marconi Perillo e municípios do estado. Desde agosto, Cavendish está em prisão domiciliar. Em nota, Aloísio Nunes afirmou que não tem contato com Cavendish e que qualquer menção a pagamentos indevidos relacionados ao seu nome é mentirosa. Segundo ele, o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira Souza, é um técnico e profissional altamente qualificado. O Jornal da Gazeta não conseguiu entrar em contato com Paulo Vieira de Souza. Sérgio Cabral disse que não há o que comentar sobre o assunto. Também em nota, Perillo afirmou que as informações apresentadas não têm procedência. Documentos apreendidos em 2 operações da Polícia Federal apontam suposto pagamento de propina a promotor de justiça de São Paulo para favorecer empreiteiras nas apurações sobre a cratera da linha 4 amarela do metrô. A informação é do jornal Folha de São Paulo. O caso é alvo de investigação da Polícia Federal nas recentes fases da Lava Jato, que apuram uma estrutura de corrupção em contratos da Odebrecht, que no caso da linha 4 amarela era líder do consórcio responsável pela construção. As primeiras suspeitas de pagamento de propina a algum integrante da promotoria envolvido na apuração do acidente foram levantadas por documentos apreendidos na Operação Castelo de Areia em 2009. Os papéis apreendidos sugerem um pagamento de mais de 3 milhões de reais a um membro do Ministério Público Paulista. Ainda segundo a Folha, as suspeitas foram reforçadas por papéis divulgados pela Polícia Federal no final de setembro na Operação Lava Jato. A Justiça de São Paulo inocentou 14 réus no caso da cratera. De acordo com a decisão, os réus não tinham como evitar o acidente ou construir estruturas de reforço para evitar o desastre. O acidente aconteceu em janeiro de 2007 e matou 7 pessoas. Ainda segundo a reportagem, o Ministério Público Estadual informou que pode abrir investigações sobre promotores depois de tomar conhecimento do material apreendido pela Polícia Federal. A Odebrecht não se manifestou sobre o assunto. O Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu baixar os juros básicos da economia de 14,25% ao ano para 14% ao ano. É a primeira redução da taxa Selic em 4 anos. A decisão unânime foi anunciada pelo Banco Central. Em nota divulgada após a reunião, o Banco Central afirmou que vai avaliar o ritmo de aprovação e implementação dos ajustes necessários na economia e se a inflação entrará em trajetória de queda em velocidade adequada. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O Banco Central baixou a taxa de juros em 1/4%. Parece um nada, uma bobagem, para quem não vive no mundo das discussões econômicas e paga juros de 20%, 50% ou 100% ao ano. Mas foi pouco mesmo. Antes de mais nada, explique-se que essa taxa de juros regula mais ou menos o piso do custo dos empréstimos no mercado financeiro. Por meio dela, o Banco Central influencia o custo de empréstimos entre bancos, grosso modo. É o custo dos empréstimos no atacadão do mercado de dinheiro. A partir daí, as outras taxas de juros aumentam em escadinha ou escadona. No varejo, os empréstimos são muito mais caros.
Essa taxa, no entanto, acaba tendo impacto no custo do financiamento da casa própria e acaba influenciando até o crediário da TV ou da geladeira. Mas demora a fazer efeito, uns 6 meses pelo menos. E os juros vão cair devagar. Por quê? Porque é por meio das taxas de juros que o Banco Central procura conter a inflação. Juros mais altos, em tese, inflação mais baixa. O problema é que a inflação está caindo muito devagar. E daí? O que acontece com a economia? Com essa redução mínima da taxa de juros de hoje, quase para inglês ver, o Banco Central está reafirmando que só vai acelerar o ritmo quando se notar mais queda na inflação e mais sinais de que o governo e o Congresso vão arrumar as contas públicas. A redução dos juros, no entanto, é dos poucos estímulos restantes para fazer com que a economia volte a rodar. A economia vai voltar a rodar, mas a melhoria vai vir muito devagar. Boa noite. Candidata a vereadora da cidade de Santa Cruz, da Baixa Verde, no sertão de Pernambuco, diz que doação de 75 milhões de reais à sua campanha foi erro de digitação. Maria Geni do Nascimento, do PDT, que é agricultora e teve 13 votos, disse que, na realidade, a doação foi de R$ 750. O técnico contábil Advilson Florentino de Souza, responsável pela prestação de contas da campanha, disse que o erro de digitação foi dele. Na segunda-feira, quando a doação milionária foi divulgada, o Tribunal de Contas de União chegou a afirmar que o doador seria um beneficiário do Bolsa Família. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou que houve o erro e o PDT disse que o problema já foi corrigido. Notícia internacional agora: aumenta a tensão política na Venezuela. O Conselho Nacional Eleitoral adiou em 2017 as eleições de governadores que estavam programadas para o fim deste ano. A presidente do Conselho Nacional Eleitoral anunciou o adiamento sem explicar os motivos. As eleições de governadores deveriam acontecer no final do ano, quando termina o atual mandato de 4 anos. Há 2 semanas, o presidente Nicolás Maduro disse que a prioridade era recuperar a economia e não organizar eleições. Outros líderes governistas disseram que, enquanto não terminar o processo de referendo revogatório, não é possível fazer eleições. A oposição exige que o referendo aconteça ainda este ano, porque se Maduro for derrotado, o país terá eleições antecipadas. E daqui a pouco, Donald Trump e Hillary Clinton fazem o terceiro e último debate antes da eleição presidencial americana. A democrata Hillary Clinton reduziu a agenda pública e passou vários dias se preparando. A campanha vem sendo afetada principalmente pelo escândalo sobre e-mails sigilosos, quando ela era secretária de Estado. O republicano Donald Trump manteve a agenda cheia de comícios e discursos. Ele está sendo bombardeado com acusações de abuso sexual que ele nega. Trump afirma que a eleição vai ser manipulada para garantir a vitória de Hillary. Os 2 candidatos têm índices de rejeição acima de 55%. O debate acontece na Universidade de Nevada, em Las Vegas, e as eleições acontecerão em 3 semanas, no dia 8 de novembro. Europeus e russos conseguem entrar na atmosfera de Marte e aguardam a confirmação do pouso da sonda que deve procurar vida no planeta vermelho. Depois de uma viagem de 500 milhões de quilômetros, ainda não chegou o sinal de que o robô italiano Schiaparelli pousou em solo marciano. Um radiotelescópio instalado na Índia detectou os sinais do módulo espacial até a entrada na atmosfera de Marte. Até hoje, só a NASA conseguiu que seus robôs e sondas chegassem inteiros ao solo marciano. O Schiaparelli faz parte da primeira etapa da missão ExoMars, uma colaboração entre a Agência Espacial Europeia e a Rússia. O projeto pretende enviar um robô a Marte em 2020 para fazer buscas por sinais de vida. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia, uma boa noite. Tchau, Lu. Tchau, Gabriel. Uma boa noite para você. E fica agora com o Runivon no Todo Seu. Até amanhã. Não perca o grande clássico do Futebol Debate, Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Assista agora, Todo Seu.